O silêncio na sala de estar, no luxuoso bairro de Morumbi, em São Paulo, tinha se tornado uma entidade viva. Uma coisa espessa e sufocante que se agarrava ao mármore italiano e absorvia a luz das janelas do chão ao teto, com vista para a cidade que nunca dorme. Mas nada era mais sufocante do que a descoberta que se desdobrava na vida de Amélia Rodrigues. O chão de madeira polida do tribunal reluzia sob as luzes fluorescentes estéreis, um palco frio para o mais feio dos dramas humanos. Grávida de 8 meses e emocionalmente destroçada, Amélia assistia seu mundo desabar. Seu marido, o homem com quem ela construiu sua vida, sentava-se ao lado de sua deslumbrante amante, o rosto uma máscara de fria indiferença. O advogado dele a estava sistematicamente desmoralizando, pintando-a como uma caçadora de fortunas instável. Então veio o golpe final. Quando uma mentira cruel saiu dos lábios de Juliano, a sala começou a girar. Amélia desabou, e da galeria um som agudo e cruel perfurou o caos que se seguiu. O riso triunfante da amante. O que ninguém sabia era que o juiz de cara séria na bancada guardava um arquivo secreto, um relatório de DNA que estava prestes a virar todo este espetáculo de traição de cabeça para baixo e expor uma mentira tão profunda que destruiria todos os envolvidos. O silêncio do apartamento era mais alto do que qualquer discussão que eles já tiveram. Há apenas 3 meses, este espaço era preenchido por risos, pelo perfume do perfume caro de Juliano e pelo suave jazz que ambos amavam. Agora era um mausoléu para um casamento morto. Amélia passou a mão pela curva suave e tensa de sua barriga. Seu filho, a única luz na escuridão que se aproximava. Ele deu um pequeno e insistente chute contra a palma da mão dela, como se pudesse sentir sua angústia. Ela estava grávida de 8 meses e nunca se sentiu tão sozinha. Juliano Rodrigues era, de todas as contas, um homem que tinha tudo. Era o herdeiro da fortuna da Rodrigues Logística Global, uma empresa que seu avô construiu de um único caminhão de entregas para um império multibilionário. Ele era devastadoramente bonito, com o charme de um galã de cinema e um sorriso que podia desarmar líderes mundiais e derreter os corações das senhoras da alta sociedade. Amélia se apaixonou por aquele sorriso, pelo jeito que ele a olhava como se ela fosse a única pessoa no mundo, pelos grandes gestos que faziam o namoro deles parecer um romance de Hollywood. Ele a conquistou quando ela era uma promissora arquiteta júnior, convencendo-a a deixar a própria carreira em espera para construírem uma vida juntos. Você é minha base, Amélia, ele sussurrou para ela na noite de núpcias. Tudo que eu construir será sobre você. Ela acreditou nele. Ela se tornou a esposa perfeita, anfitriã dos jantares de negócios dele, gerenciando as múltiplas propriedades e se tornando a mulher graciosa e sorridente ao lado dele em cada gala de caridade. Ela se entregou a ele, a eles, até que restou pouco da antiga Amélia. A descoberta foi asquerosamente clichê. Um segundo celular escondido na mochila de ginástica dele. Ela o encontrou por acidente, procurando as chaves do carro. A tela se iluminou com uma mensagem. Mal posso esperar para ter você só para mim esta noite. Juliano é apenas o passado. Nós somos o futuro. Com amor. Isa. Isabela Dantas. Amélia a conhecia, uma associada de marketing de 25 anos na empresa dele com pernas incríveis e uma ambição que ardia como um incêndio. Amélia tinha visto o jeito que Isabela olhava para Juliano durante a última festa de fim de ano da empresa, um brilho predatório nos olhos que Amélia tinha tolamente descartado como admiração juvenil. As mensagens naquele celular eram um arquivo sórdido do caso deles,
que se arrastava há mais de um ano. Quartos de hotel em cidades que Juliano supostamente estava visitando a trabalho. Presentes luxuosos que Amélia nunca tinha visto. E o pior de tudo, palavras cruéis e zombeteiras sobre ela. Sobre sua conversa chata, seu estilo maduro e, mais dolorosamente, sobre sua gravidez. Ela está inchando como uma baleia, dizia uma das mensagens de Isabela. Ainda bem que você tem um carro esporte italiano elegante para voltar para casa. Quando ela confrontou Juliano, a máscara de charme não apenas caiu, ele a estilhaçou no chão. Não houve pedido de desculpas, nem remorso, apenas uma fria e calculista crueldade. Acabou, Amélia, ele disse, nem sequer olhando para ela, os olhos fixos na cotação das ações em seu computador. Eu dei entrada no divórcio. Meu advogado entrará em contato. Ele falava do casamento de 5 anos deles como se fosse uma fusão de negócios fracassada que ele estava liquidando. Ele ofereceu a ela um acordo tão insultuosamente pequeno que era uma mensagem clara de que ele queria puni-la. Ele queria apagá-la. Quando ela se recusou, prometendo lutar pelo que era justo para ela e seu filho ainda não nascido, ele se tornou vicioso. Ele alegou que o bebê tinha colocado uma tensão insuportável no casamento deles, que ela tinha se tornado emocionalmente errática e instável. Ele congelou os cartões de crédito conjuntos, deixando-a presa em uma loja de artigos para bebês. Humilhada e indefesa, ele disse aos amigos em comum que ela estava hormonal e histérica, que a gravidez a tinha transformado em alguém que ele não reconhecia mais. Ele estava construindo uma narrativa, tijolo por doloroso tijolo, se colocando como a vítima e ela como a esposa grávida desequilibrada. A protagonista dessa narrativa era Isabela. Juliano começou a exibi-la publicamente. Eles foram fotografados em restaurantes exclusivos, Isabela ostentando diamantes que Amélia sabia que ele tinha comprado com o dinheiro deles. Ela era uma presença sorridente constante nas colunas sociais, a vitoriosa triunfante reivindicando seu prêmio. As colunas de fofocas sussurravam sobre o trágico fim do casamento dos Rodrigues, sutilmente pintando Amélia como a esposa velha e sem graça que não conseguia manter seu marido bilionário satisfeito. Agora, sentada na sala de estar imaculada e silenciosa, Amélia segurava os documentos legais que sua advogada, Sofia Castro, tinha enviado. Juliano estava pedindo a custódia total de seu filho, ainda não nascido, citando sua instabilidade emocional documentada. Ele estava alegando que ela era uma mãe inapta antes mesmo de ter a chance de segurar seu filho. A crueldade era de tirar o fôlego. Não se tratava mais apenas de dinheiro ou bens. Ele estava tentando tirar seu filho. Ela olhou para a foto emoldurada na lareira, tirada há apenas 1 ano em uma viagem a Santorini. Eles estavam ambos rindo, o braço de Juliano firmemente em volta dela, os olhos enrugando nos cantos. Eles pareciam felizes, invencíveis. Foi tudo uma mentira? Ela tinha sido casada com um estranho o tempo todo, um homem que podia sorrir para a câmera em um momento e planejar sua completa destruição no próximo? A campainha tocou, um som agudo e indesejado. Era um oficial de justiça com outra pilha de papéis do advogado de Juliano, Antônio Vaz. Desta vez, era um pedido para que ela fosse psicologicamente avaliada. Enquanto Amélia fechava a porta, o peso de tudo a oprimiu. A humilhação pública, a dor de cabeça privada, a aterrorizante batalha legal que se aproximava. Por um momento, ela sentiu uma onda de desespero tão poderosa que ameaçou puxá-la para baixo. Ela deslizou pela parede, o mármore frio um choque contra sua pele, e envolveu os braços em volta da barriga, protegendo seu filho
de um mundo que de repente se tornara tão frio e hostil. Lágrimas escorreram por seu rosto, lágrimas silenciosas pelo amor que ela pensava que tinha pelo homem que nunca existiu e pela luta que ela sabia que estava por vir. Uma luta que ela não podia se dar ao luxo de perder. As semanas que antecederam a audiência preliminar do tribunal foram uma aula de guerra psicológica orquestrada por Juliano e seu advogado de alta potência, Antônio Vaz. Vaz era um tubarão em um terno de 10.000 dólares, conhecido por suas táticas de terra arrasada em divórcios de alto risco. A estratégia dele era clara: enterrar Amélia sob uma avalanche de petições legais, depoimentos e pedidos financeiros projetados para esgotá-la e intimidá-la. A advogada de Amélia, Sofia Castro, era a antítese de Vaz. Ela era quieta, metódica e possuía uma espinha dorsal de aço puro. "Eles querem que você se quebre, Amélia", Sofia disse a ela durante uma de suas sessões de estratégia noturnas em seu escritório modesto e cheio de papéis. "Eles estão jogando tudo na parede para ver o que gruda. Nosso trabalho é nos mantermos firmes e mostrar ao juiz quem é o realmente instável." Manter-se firme parecia tentar conter um tsunami. Juliano tinha cortado o acesso dela às contas bancárias primárias, deixando-a apenas com uma pequena conta de poupança pessoal que ela mantinha desde os dias de arquitetura. Ele tinha transformado a riqueza deles em uma arma, forçando-a a depender da disposição de Sofia de trabalhar por contingência, um fato que a equipe de Vaz parecia desprezar. O apartamento, que já foi seu lar, agora parecia uma prisão dourada. Os funcionários, que antes eram amigáveis, agora a olhavam com uma mistura de pena e suspeita, sua lealdade claramente comprada pelo homem que assinava seus contra-cheques. Uma tarde, Amélia decidiu revirar o antigo escritório de Juliano, um cômodo que ele não usava desde que mudou suas principais operações para sua sede no centro da cidade. Ela estava procurando por antigos extratos financeiros, qualquer coisa que pudesse ajudar Sofia a rebater a alegação de Juliano de que a maioria de seus bens estava ligada a fundos familiares intocáveis. O cômodo era estéril e impessoal, muito parecido com o homem que ela agora sabia que ele era. No fundo de uma gaveta da mesa, debaixo de uma pilha de passaportes vencidos e papel de carta antigo, seus dedos tocaram uma pequena caixa de metal trancada. Era antiga, uma simples caixa de dinheiro, do tipo que você pode comprar em qualquer loja de material de escritório. A curiosidade a dominou. Ela procurou uma chave na mesa, mas não encontrou nada. Uma pontada de intuição, um sentimento que ela não tinha há anos, disse a ela que aquela caixa era importante. Ela a levou para a cozinha, e com uma chave de fenda e um martelo, abriu a fechadura. O conteúdo não era o que ela esperava. Não havia documentos financeiros ou bens escondidos. Em vez disso, havia uma pequena fotografia desbotada de uma mulher que Amélia não reconhecia segurando um bebê. No verso, escrito em uma caligrafia fina e trêmula, estavam as palavras: "Meu doce pequeno Jacó. Maio 1985. Havia também um maço de cartas amareladas amarradas com uma fita azul desbotada e um único medalhão de prata ornamentado. O coração de Amélia batia forte no peito. O nome de Juliano não era Jacó, e ele nasceu em junho de 1985, não em maio. Ela abriu o medalhão. De um lado havia outra foto menor da mesma mulher. Do outro lado havia uma mecha de cabelo de bebê, loiro e fino. O cabelo de Juliano era e sempre foi preto, assim como o de seu pai, Roberto Rodrigues. Isso não fazia sentido. As cartas eram da mulher, endereçadas a alguém chamado Daniel.
Elas falavam de um amor proibido, de um filho secreto e de um medo terrível de uma família poderosa. Não havia menção ao nome Rodrigues, mas a linha do tempo era estranhamente próxima. Ela sentiu um calafrio subir pela espinha. Era provavelmente nada, apenas algumas velhas lembranças de um morador anterior de uma de suas propriedades. Juliano era um acumulador de objetos estranhos. Ainda assim, ela não conseguia se livrar da sensação de que tinha tropeçado em algo significativo, um fio solto na tapeçaria perfeita do legado da família Rodrigues. Ela cuidadosamente colocou tudo de volta na caixa e a escondeu em seu próprio armário, decidindo não mencionar a Sofia ainda. Parecia muito bizarro, muito desconectado de sua própria e brutal realidade. Era uma história de fantasma, e ela estava em uma guerra. A guerra escalou. A equipe de Vaz depôs os amigos de Amélia, a família dela, até mesmo seus antigos colegas da firma de arquitetura que ela havia deixado há 5 anos. As perguntas foram projetadas para pintar um quadro de uma mulher que era propensa a explosões emocionais, que era obsessivamente ciumenta e que tinha um histórico de episódios dramáticos. Eles transformaram uma história sobre ela chorar em um filme triste em evidência de depressão maníaca. Eles usaram o fato de que ela tinha largado o emprego para se casar com Juliano como prova de que ela era uma caçadora de fortunas desde o início. Enquanto isso, Isabela Dantas estava desempenhando seu papel com perfeição. Ela deu uma entrevista exclusiva a uma popular revista online, retratada como uma mulher corajosa que tinha se apaixonado e agora estava sendo injustamente demonizada. Juliano e eu tínhamos uma conexão que ele nunca teve com sua esposa, ela disse, enxugando um dedo perfeitamente cuidado em seu olho seco. O casamento dele era um acordo de negócios. O nosso é amor. Eu só quero que ele seja feliz e que todos sigam em frente pacificamente. Ela até teve a audácia de falar sobre o bebê de Amélia. Eu amarei essa criança como se fosse minha, ela proclamou, uma declaração que deixou Amélia fisicamente doente. No dia anterior à audiência, um mensageiro entregou um grande buquê de lírios brancos fúnebres na cobertura. O cartão não estava assinado, mas a mensagem era clara. Era um símbolo de morte, de rendição. Juliano estava dizendo a ela para desistir. O perfume dos lírios preenchia o apartamento, espesso e enjoativo como o silêncio. Naquela noite, Amélia não conseguiu dormir. Ela sentou-se no quarto do bebê que havia decorado com tanto amor, o luar pálido entrando pela janela e iluminando o berço vazio. Ela segurou a pequena caixa trancada em suas mãos. Quem era Jacó? Quem era a mulher na fotografia? Era um quebra-cabeça que ela não conseguia resolver, e ela tinha a sensação de que as peças que faltavam eram muito mais perigosas do que ela poderia imaginar. A tempestade tinha se formado, e amanhã ela eclodiria diretamente sobre sua cabeça em um tribunal cheio de estranhos, e ela teria que ficar no olho dela, sozinha. O tribunal era um estudo de arquitetura intimidante, paredes altas de mogno, um oficial de justiça de cara séria e uma bancada de juiz elevada que se assemelhava a um trono, tudo contribuindo para uma atmosfera projetada para diminuir qualquer um que estivesse diante dela. Amélia, seu corpo dolorido pelo peso de seu bebê e uma noite sem dormir, sentiu-se encolher ao se sentar ao lado de Sofia. A galeria estava cheia de sussurros. Repórteres rabiscavam furiosamente em seus cadernos. Ela podia sentir os olhares de seus antigos amigos, pessoas que tinham brindado ao casamento deles, e agora assistiam a seu calvário como se fosse um esporte de espectadores. Do outro lado do corredor, sentavam-se Juliano e sua equipe legal. Ele parecia impecável em um terno azul marinho feito sob medida.
seu rosto uma máscara cuidadosamente composta de preocupação sombria. Ele não olhava para ela. Em vez disso, sua atenção estava focada em Isabela, que sentava-se na primeira fila da galeria. Ela estava vestida com um vestido recatado, de cor creme, uma imagem de graça solidária. Mas quando os olhos dela encontraram os de Amélia, houve um lampejo de triunfo puro e indisfarçável. Ela deu um sorriso pequeno, quase imperceptível, um gesto de vitória que pareceu um golpe físico. A juíza entrou. A juíza Mariana Santos era uma mulher na casa dos 60 anos, com uma reputação formidável. Seus olhos aguçados, emoldurados por óculos de arame, varreram o tribunal, sem perder nada. Ela não parecia uma mulher que seria facilmente influenciada por charme ou teatralidade. Um pequeno brilho de esperança acendeu no peito de Amélia. O processo começou. Antônio Vaz, suave e autoconfiante, levantou-se para dar sua declaração de abertura. Ele pintou um retrato magistral e venenoso de Amélia. Ele falou de um romance relâmpago, onde um homem vulnerável e incrivelmente rico foi alvo de uma ambiciosa arquiteta em ascensão social. Ele descreveu um casamento que era feliz apenas na superfície, atormentado pelo comportamento cada vez mais errático e possessivo de Amélia. O senhor Juliano fez tudo o que pôde, disse Vaz, sua voz pingando de falsa simpatia. Ele proporcionou uma vida de luxo, de conforto, de segurança, mas nunca foi o suficiente. E quando a senhora Amélia engravidou, um evento que deveria ter sido uma ocasião alegre, sua instabilidade escalou. Suas mudanças de humor hormonais se tornaram mudanças de humor violentas. Seu ciúme se tornou paranoia. O senhor Juliano, temendo por sua própria segurança. E mais importante, a segurança de seu filho, ainda não nascido em um ambiente tão volátil, tomou a decisão mais difícil de sua vida: terminar o casamento. Cada palavra era uma mentira cuidadosamente elaborada, uma torção da história compartilhada deles em algo irreconhecível e feio. Amélia sentiu uma onda de raiva e humilhação. Ela queria gritar, se levantar e chamá-lo de mentiroso, mas a mão calma de Sofia em seu braço a manteve sentada. Respire, Sofia sussurrou. É isso que eles fazem. É apenas barulho. Quando foi a vez de Sofia, sua abordagem foi o oposto da de Vaz. Ela estava calma, factual e direta. Meritíssima, ela começou, sua voz clara e firme. O que a senhora acabou de ouvir é uma obra de ficção, uma narrativa desesperada e maliciosa, criada por um homem que tenta evitar suas obrigações legais e morais. As evidências mostrarão que Amélia Rodrigues era uma esposa amorosa e solidária que desistiu de sua própria carreira promissora para apoiar a de seu marido. As evidências também mostrarão que o Sr. Juliano se envolveu em um caso de longa data e calculado, drenando bens conjugais para financiar um estilo de vida luxuoso com sua amante, a senhorita Isabela Dantas, que está sentada bem ali na galeria. Sofia gesticulou brevemente em direção a Isabela, que se encolheu quando dezenas de olhos se voltaram para ela. As evidências mostrarão, Sofia continuou, sua voz aumentando em uma intensidade silenciosa, que quando a senhora Amélia descobriu essa traição, o senhor Juliano não se desculpou. Ele não buscou a reconciliação. Ele tentou destruí-la. Ele a cortou financeiramente, lançou uma campanha de difamação viciosa contra ela e agora está tentando tirar seu filho. Isso não é sobre instabilidade emocional, meritíssima. Isso é sobre poder, controle e a tentativa de um bilionário de intimidar sua esposa grávida à submissão. A primeira testemunha a ser chamada foi o próprio Juliano. Ele caminhou para o púlpito com um ar de dever relutante, um homem forçado a expor sua dor privada em público.
Vaz o conduziu através de uma série de perguntas gentis, permitindo que Juliano tecesse sua história de tristeza. Senhor Juliano, Vaz perguntou suavemente, pode descrever o comportamento de Amélia nos meses depois que ela soube que estava grávida? Juliano suspirou, passando a mão pelo cabelo perfeito. Foi difícil, ele disse, sua voz pesada com tristeza fingida. Eu estava muito feliz, claro. Sempre quis ser pai. Mas Amélia, ela mudou. Ela se tornou retraída, depois irritada. Houve crises de choro sem motivo, acusações. Ela acusou minha equipe de espioná-la. Ela me acusou de coisas que eram simplesmente falsas. E este caso que ela alega, Vaz instigou. A senhorita Dantas é uma colega e uma amiga, Juliano disse, olhando diretamente para a juíza. Amélia, em sua paranoia, transformou uma amizade solidária em algo sórdido. Quando tentei tranquilizá-la, ela se tornou histérica. Sugeri que procurássemos aconselhamento, mas ela se recusou. Chegou a um ponto em que eu andava sobre cascas de ovo em minha própria casa. Mentira após mentira, entregue com perfeita sinceridade. Ele era tão convincente, tão crível, que por um momento aterrorizante, Amélia quase duvidou de si mesma. Ele a fazia se sentir como a louca. Ela olhou para os rostos dos repórteres, rabiscando cada palavra dele como verdade. Ela viu os olhares simpáticos que alguns dos membros da galeria lhe davam. Sua realidade estava sendo desmantelada e reconstruída em uma ficção monstruosa, e ela estava impotente para pará-la. Sofia começou seu interrogatório. Suas perguntas eram afiadas, precisas e apoiadas por evidências. Ela apresentou extratos de cartão de crédito, mostrando dezenas de milhares de reais gastos em joias da Tiffany's, nenhuma das quais Amélia jamais havia recebido. Ela mostrou contas de hotel de um resort em Bali, para 2 pessoas, durante uma semana em que Juliano supostamente estava em uma conferência de tecnologia em Seattle. Com cada pedaço de evidência, Juliano tinha uma explicação suave e plausível. As joias eram um presente corporativo. A reserva do hotel foi um erro cometido por sua assistente, que foi cancelado mais tarde. Ele era um mestre da evasão, da negabilidade plausível. Ele permaneceu calmo, imperturbável, a imagem de um homem injustiçado. À medida que o dia passava, o peso das mentiras pressionava Amélia. O ar no tribunal ficou denso e estagnado. Suas costas doíam, seus pés estavam inchados, e o bebê estava pressionando desconfortavelmente contra suas costelas. Ela observou Juliano no púlpito, este estranho bonito que conhecia todos os seus segredos e os estava usando para arruiná-la. O amor que ela sentiu por ele tinha coalhado em uma mistura tóxica de luto e raiva. Isso não era um divórcio, era uma execução. E quando a juíza Mariana chamou o recesso do meio-dia, Amélia sabia que o pior ainda estava por vir. A vez dela no púlpito, seu julgamento no teatro das mentiras. O recesso para o almoço não ofereceu trégua. Amélia não conseguia comer, a comida parecendo cinzas em sua boca. Ela passou a hora em uma pequena sala de conferências, sem janelas com Sofia, revisando as perguntas que Vaz provavelmente faria. Cada pergunta em potencial parecia uma agulha sondando seus pontos mais vulneráveis. Sua decisão de deixar sua carreira, seu estado emocional durante os primeiros meses difíceis de sua gravidez, sua reação ao descobrir o caso. Ele tentará te deixar brava, Amélia, Sofia a advertiu, seu olhar firme e sério. Ele vai te provocar, distorcer suas palavras e tentar provocar a mesma reação histérica que ele tem fabricado. Você não pode dar isso a ele. Fique calma. Responda apenas à pergunta feita. Seja breve. Não podemos deixar que ele transforme isso em um circo. Amélia assentiu,
embora seu coração parecesse um pássaro preso, batendo contra suas costelas. Vou tentar, Sofia. Vou tentar. Quando ela foi chamada ao púlpito, um silêncio caiu sobre o tribunal. Cada passo que ela dava parecia monumental. A curta caminhada da mesa até o púlpito parecendo uma milha. Ela se sentou na cadeira, as mãos agarradas uma à outra em seu colo, sua barriga inchada um proeminente escudo na frente dela. Ela evitou olhar para Juliano, mas podia sentir o olhar frio dele sobre ela. Ela se arriscou a olhar para a galeria e viu Isabela, que a observava com uma expressão de intensa concentração predatória, um sorriso no canto dos lábios. O interrogatório de Sofia foi gentil, projetado para estabelecer o caráter de Amélia e contar seu lado da história de uma maneira simples e direta. Amélia falou de seu amor por Juliano, de seus sonhos compartilhados de uma família, de sua empolgação com o bebê. Ela descreveu o choque e a devastação de descobrir a infidelidade dele. Sua voz era quieta, mas firme. Ela estava se segurando. Então Antônio Vaz se levantou para seu interrogatório. Ele se aproximou do púlpito com um passo lento e deliberado, um sorriso fraco e condescendente no rosto. Senhora Amélia, ele começou, sua voz sedosa e suave. A senhora afirma que desistiu de uma carreira promissora em arquitetura para se casar com meu cliente. Não é verdade que, na época, sua firma tinha acabado de perder um grande contrato e estava enfrentando demissões significativas? Havia dificuldades financeiras na firma, sim, mas então é possível que sua carreira não foi tanto desistida quanto já estava falhando. Vaz interrompeu, cortando-a, e que se casar com um Rodrigues foi uma rede de segurança bastante conveniente? Objeção meritíssima. A parte contrária está importunando a testemunha e deturpando o depoimento dela, disse Sofia, levantando-se. Sustentada, disse a juíza Mariana, seus olhos fixos em Vaz. Cuidado com o seu tom, Sr. Vaz. Vaz fez uma leve reverência com a cabeça, mas o dano já estava feito. Ele continuou seu ataque, desmembrando cada aspecto da vida dela. Ele trouxe à tona um e-mail que ela tinha enviado para sua irmã, reclamando de enjoo matinal e se sentindo oprimida. A senhora se descreveu como oprimida e deprimida neste e-mail, senhora Amélia. Eu estava tendo um primeiro trimestre difícil. É normal para... Mas a senhora estava deprimida, não estava? Vaz insistiu. Tão deprimida que a senhora não conseguia nem lidar com os rigores normais da gravidez. Como a senhora possivelmente lidaria com o estresse de um recém-nascido? E assim por diante. Ele transformou o luto dela em instabilidade, a raiva dela em raiva irracional. Ele a fazia parecer uma criatura frágil e patética à beira de um colapso completo. Amélia se concentrou em um ponto na parede atrás da cabeça da juíza, tentando se dissociar, recuar para um lugar em sua mente onde as palavras dele não pudessem tocá-la. Ela deu respostas curtas e secas, sua voz ficando mais fina a cada pergunta. Então veio o golpe final e brutal. Senhora Amélia, Vaz disse, sua voz caindo para um sussurro conspiratório que ainda se espalhava pelo tribunal silencioso. Não é verdade que 2 semanas antes de a senhora alegar que descobriu o suposto caso de meu cliente, a senhora teve uma reunião com um proeminente advogado de divórcio, um senhor David Costa, que por acaso é marido de sua própria advogada. Não é verdade que a senhora estava planejando se divorciar do senhor Juliano o tempo todo e que esta história de um caso é uma ficção que a senhora inventou para garantir um acordo maior? A mentira era tão audaciosa, tão completamente infundada, que tirou o fôlego de Amélia. O marido de Sofia era um advogado tributário, não um advogado de divórcio. Amélia nunca o tinha conhecido. Era uma fabricação completa, projetada para fazê-la parecer uma mentirosa gananciosa e manipuladora. Isso não é verdade.
Ela gaguejou, sua compostura finalmente rachando. Eu nunca o conheci, eu jamais. Mas a senhora o conheceu, senhora Amélia. Vaz insistiu, sentindo-a desmoronar. A senhora está cometendo perjúrio sob juramento? A cabeça dela começou a girar. Os rostos no tribunal começaram a embaçar. Ela olhou para Juliano, implorando com os olhos para que ele parasse com isso, para que terminasse aquele pesadelo. Ele apenas a encarou, sua expressão completamente vazia, como se estivesse assistindo a um programa de televisão um pouco interessante. Ele ia deixar isso acontecer. Ele queria que isso acontecesse. E então, da galeria, ela ouviu. Um som pequeno, rapidamente suprimido, mas inconfundível. Era a Isabela tentando abafar uma risada de vitória pura e inalterada. Ela estava gostando disso. Ela estava se deleitando com a evisceração pública de Amélia. Aquele único som foi a fratura final. A sala se inclinou violentamente. Manchas pretas dançaram na visão de Amélia. Uma dor aguda e lancinante atravessou seu abdômen inferior, fazendo-a ofegar. Sua mão voou para a barriga. "O bebê!" ela sussurrou, sua voz mal audível. Ela tentou se levantar para fugir, mas suas pernas não cooperaram. O oficial de justiça começou a se mover em direção a ela, seu rosto uma máscara de alarme. Sofia estava gritando seu nome, mas tudo o que Amélia podia ouvir era um zumbido alto em seus ouvidos. A última coisa que ela viu antes que o mundo ficasse preto foi o rosto da juíza Mariana, sua expressão não mais imparcial, mas de fúria fria e controlada. Então ela desabou, deslizando da cadeira de testemunha para o chão frio e duro do tribunal. O caos irrompeu, e por cima de tudo, o eco fraco e cruel da risada de Isabela pairava no ar como veneno. O clamor discordante do tribunal desbotou em um zumbido abafado. Amélia acordou com o cheiro de álcool e o toque fresco de um pano úmido em sua testa. Ela estava deitada em um sofá de couro surrado, em uma sala forrada de livros do chão ao teto. As paredes de madeira e a pesada mesa de carvalho lhe disseram que ela estava nas câmaras da juíza. Sofia estava ao lado dela, seu rosto marcado pela preocupação. Um paramédico estava medindo sua pressão arterial. "Calma, senhora Amélia", o paramédico disse gentilmente. A senhora desmaiou. Sua pressão arterial caiu, mas está se estabilizando agora. O batimento cardíaco do bebê parece forte, mas a senhora precisa ir para o hospital para ser examinada corretamente. Amélia se levantou, sua mente clareando. "Não, eu não vou a lugar nenhum. Eu tenho que terminar." O pensamento do rosto presunçoso de Vaz e da risada de Isabela a encheu de uma nova e fria resolução. Ela não os deixaria vencer desta forma. Ela não seria levada para fora daquele tribunal em uma maca como uma vítima. Nesse momento, a porta se abriu e a juíza Mariana entrou, suas vestes pretas balançando atrás dela. Ela dispensou o paramédico com um aceno. Seu olhar se suavizou ligeiramente ao olhar para Amélia. "Senhora Amélia, a senhora teve um choque severo. Deveria estar descansando." "Com todo o respeito, meritíssima, eu preciso ver isso até o fim", Amélia disse, sua voz mais forte do que ela esperava. A juíza Mariana a estudou por um longo momento, então virou-se para Sofia. "Eu limpei o tribunal, exceto pelos advogados e as partes envolvidas. Nós vamos retomar em 10 minutos, mas primeiro uma palavra com a senhora e o senhor Vaz." Depois que Amélia confirmou que se sentia estável o suficiente, Sofia saiu para se juntar a Vaz no escritório principal da juíza. Amélia permaneceu no sofá, bebendo a água que um escrivão lhe trouxera, o silêncio das câmaras um bem-vindo bálsamo. Ela só podia imaginar a conversa que estava acontecendo ao lado. Dentro do escritório da juíza, Antônio Vaz estava andando de um lado para o outro, indignado. "Meritíssima,
Isso é uma manobra óbvia para obter simpatia. Uma encenação teatral transparente por uma mulher que acabou de ser pega mentindo sob juramento. A juíza Mariana, sentada atrás de sua imponente mesa, o fixou com um olhar gélido que o parou em seu caminho. Sente-se, Sr. Vaz. Ele hesitou, então obedeceu. Deixe-me ser muito clara, a juíza disse, sua voz baixa e perigosa. O que eu testemunhei em meu tribunal hoje não foi um interrogatório. Foi uma tentativa calculada, cruel e não profissional de quebrar mentalmente uma mulher que estava grávida de 8 meses. O senhor a pressionou até que ela desabasse, e a associada de seu cliente na galeria teve a audácia de rir. Sugiro que o senhor escolha suas próximas palavras com extremo cuidado. A arrogância de Vaz vacilou, substituída por um lampejo de apreensão. Minhas desculpas se meus métodos foram zelosos, meritíssima. Eu estava apenas defendendo meu cliente. Há uma linha entre zelo e abuso, Sr. Vaz. O senhor a cruzou. A juíza Mariana afirmou categoricamente. Ela então voltou sua atenção para Sofia. Senhora Sofia, confio que sua cliente esteja se sentindo melhor. Ela está abalada, mas resoluta, meritíssima, Sofia respondeu. A juíza Mariana entrelaçou os dedos, sua expressão ilegível. Este caso apresentou uma série de irregularidades, especificamente nas divulgações financeiras do Sr. Juliano. Os documentos fornecidos por sua firma, Sr. Vaz, parecem ser meticulosamente curados para esconder mais do que revelam. Existem inconsistências em relação aos registros oficiais do Fundo Familiar Rodrigues Global. Vaz enrijeceu. Meritíssima, meu cliente foi totalmente transparente. Os fundos são complexos, mas está tudo em ordem. Está mesmo? A juíza rebateu. Porque quando as coisas não se somam em meu tribunal, eu tendo a fazer perguntas. E às vezes, quando faço perguntas, as pessoas me enviam respostas. Ela pegou em uma gaveta de sua mesa um envelope de papel pardo grosso e selado. Não tinha endereço de remetente e estava marcado com uma única palavra datilografada: pessoal. Isso foi entregue em minhas câmaras por um mensageiro há 2 dias, de uma fonte anônima, ela disse, colocando-o sobre a mesa entre os 2 advogados. Alega conter informações pertinentes ao caráter e à posição de seu cliente, Sr. Vaz. Especificamente, diz respeito à sua própria identidade e sua legítima reivindicação à fortuna da família Rodrigues. Um silêncio espesso desceu sobre a sala. Vaz olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Os olhos de Sofia se arregalaram de surpresa. O que é isso? Vaz exigiu, sua voz tensa. Calúnias anônimas e sem fundamento não têm lugar neste processo. Eu faço um pedido para que seja retirada e destruída. Eu ainda não a incluí no processo, Sr. Vaz. Estou informando-o de sua existência. A juíza Mariana respondeu calmamente. Dados os eventos de hoje e dadas minhas próprias preocupações sobre a veracidade de seu cliente no púlpito, decidi abrir este documento em tribunal aberto. Nós vamos retomar e nós vamos chegar ao fundo disso. De tudo isso. Ela se levantou, uma clara dispensa. 10 minutos. Quando Sofia retornou à antessala, seu rosto era uma mistura de choque e compreensão. Amélia, ela disse, sua voz um sussurro abafado. A juíza tem algo, um arquivo. Ela diz que é sobre a identidade de Juliano. O sangue de Amélia gelou. Ela pensou imediatamente na caixa trancada, na fotografia, no medalhão, no nome, Jacó. Não podia ser. Era muito impossível. Ela agarrou o braço de Sofia, seus olhos arregalados. Sofia, há algo que eu não te contei, algo que eu encontrei. Rapidamente ela relatou sua descoberta da caixa e seu conteúdo estranho.
Enquanto ela falava, as peças começaram a se encaixar na mente de Sofia. O sigilo, o desespero de Juliano para controlar o divórcio, sua necessidade de pintar Amélia como instável. Pode não ter sido apenas sobre dinheiro ou crueldade. Pode ter sido sobre proteger um segredo tão monumental que formava a própria base de sua vida. Meu Deus, Sofia respirou. Se for o que eu estou pensando. Elas caminharam de volta para o tribunal juntas. O medo anterior de Amélia substituído por uma antecipação trêmula e incerta. A sala estava vazia, exceto por Juliano, Vaz e Isabela, que tinham permissão para ficar. Juliano estava sussurrando furiosamente para Vaz. Sua fachada composta tinha sumido, substituída por um brilho de suor em sua testa. Isabela parecia confusa e irritada, como se esse atraso fosse um inconveniente pessoal. Todos se levantaram quando a juíza Mariana tomou a bancada. Ela segurava o grosso envelope de papel pardo em sua mão. O ar estava elétrico de tensão. Senhor Juliano, a juíza disse, sua voz ressoando com autoridade. Durante seu depoimento, o senhor fez um juramento de dizer a verdade, toda a verdade e nada além da verdade. Estamos prestes a descobrir se o senhor honrou esse juramento. Ela pegou um abridor de cartas e rasgou o envelope. O som do papel rasgando foi anormalmente alto no tribunal silencioso e cheio de expectativa. O palco estava montado para o ato final. A juíza Mariana tirou uma pilha de papéis do envelope. O tribunal prendeu a respiração coletivamente. Juliano Rodrigues ficou ao lado da mesa de seu advogado, seus nós dos dedos brancos, onde ele segurava a madeira polida. Antônio Vaz parecia pálido, sua confiança usual completamente desaparecida, substituída por um olhar de puro pavor. Isabela Dantas. Na primeira fila se inclinou para a frente. Sua testa estava franzida em uma mistura de confusão e irritação. Não era assim que sua vitória deveria se desenrolar. Amélia ficou com Sofia, sua mão repousando protetoramente sobre seu estômago. A dor de seu colapso tinha diminuído para uma dor maçante, ofuscada pela tensão elétrica que estalava no ar. Ela pensou na pequena fotografia desbotada do menino chamado Jacó, e seu coração bateu forte em sua costela. Este arquivo, a juíza Mariana começou. Sua voz um sino claro e dominante. É um relatório abrangente de um investigador particular. Parece que alguém com conhecimento íntimo da família Rodrigues tem uma consciência. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se assentar. O relatório detalha um segredo há muito tempo escondido. Um que vai para o coração deste caso, pois diz respeito a questões de fraude, herança e identidade. Ela levantou o primeiro documento. Era uma cópia de uma certidão de nascimento. Esta é a certidão de nascimento oficial de Juliano Roberto Rodrigues, nascido em 12 de junho de 1985, de Roberto e Eleonor Rodrigues. O documento que este tribunal e o mundo aceitam como fato. Então ela levantou um segundo documento. E esta, ela disse, sua voz caindo ligeiramente, é uma cópia de outra certidão de nascimento. Para um certo Jacó Lima, nascido em 5 de maio de 1985, de uma senhora Catarina Lima, uma jovem enfermeira que trabalhava no mesmo hospital onde Eleonor Rodrigues era uma paciente de longa data sendo tratada por infertilidade. Juliano se encolheu como se tivesse sido atingido. O nome, Jacó. A respiração de Amélia ficou presa em sua garganta. O relatório detalha uma história trágica. A juíza continuou, seus olhos examinando as páginas. Uma história de um casal desesperado, Roberto e Eleonor Rodrigues, incapazes de conceber um herdeiro para sua vasta fortuna. E uma história de uma jovem mãe solteira sem recursos. Uma adoção privada ilegal,
foi arranjada. Um pagamento em dinheiro foi feito. E o bebê, Jacó Lima, foi dado à família Rodrigues. Os registros do hospital foram falsificados e Jacó Lima deixou de existir. Em seu lugar, Juliano Rodrigues, o bebê milagre, nasceu. Um suspiro coletivo percorreu o pequeno público restante no tribunal. Vaz se afundou em sua cadeira, parecendo completamente derrotado. O rosto perfeitamente maquiado de Isabela era uma máscara de descrença. Isso é absurdo. Juliano finalmente engasgou, sua voz rachando. São documentos forjados de algum funcionário descontente. Eu imaginei que o senhor diria isso. A juíza Mariana disse calmamente. Ela puxou o documento final e mais condenatório do arquivo. É por isso que a fonte também incluiu isto. É um relatório de laboratório certificado contendo os resultados de um teste de DNA. Ela o levantou para o tribunal ver. O teste compara o DNA obtido secretamente de um copo usado por seu pai, Roberto Rodrigues, em seu clube de campo, com o DNA obtido de uma xícara de café que o senhor usou na semana passada, senhor Juliano. As amostras foram fornecidas ao investigador por um membro confiável e de longa data da equipe da Casa dos Rodrigues, que acreditava que uma grande injustiça estava sendo feita à senhora Amélia. A sala estava mortalmente silenciosa. Os resultados são conclusivos, a juíza Mariana declarou, sua voz ressoando com finalidade. A probabilidade de Roberto Rodrigues ser seu pai biológico é de 0%. O senhor Juliano, não é um Rodrigues por sangue. O senhor é, de fato, Jacó Lima. O nome falado em voz alta no santuário do tribunal pareceu pairar no ar, estilhaçando a ilusão de toda a vida de Juliano. Ele cambaleou para trás, seu rosto pálido. O charme, a arrogância, o controle frio, tudo se desfez, revelando um homem aterrorizado e desesperado. Ele era uma fraude. Sua vida inteira, seu nome, sua herança, tudo foi construído sobre uma mentira. E de repente, tudo fez um terrível sentido para Amélia. Sua obsessão por legado, seu desespero por um filho biológico, um verdadeiro herdeiro Rodrigues para solidificar sua reivindicação tênue, sua disposição de destruí-la em vez de arriscar um divórcio litigioso que poderia desenterrar os segredos de sua família. Sua gravidez não tinha sido uma ameaça ao casamento deles. Tinha sido uma ameaça à sua mentira. Mas isso não é tudo, a juíza disse, seu olhar agora se voltando para Isabela. O arquivo continha mais. Incluía mensagens de texto entre Juliano e Isabela, mensagens que iam muito além de zombar de Amélia. Elas detalhavam um plano. A juíza Mariana leu uma em voz alta. Uma vez que o bebê nascer, pedimos a custódia total. Com o histórico de instabilidade dela, nenhum tribunal ficará do lado dela. Nós o criaremos como nosso, o verdadeiro herdeiro Rodrigues. Ela será deixada sem nada. Assinado, Joá. A crueldade insensível e premeditada disso tirou o ar dos pulmões de Amélia. Eles não iam apenas deixá-la. Eles iam roubar seu filho. Isabela Dantas finalmente pareceu entender a magnitude do que estava acontecendo. O homem a quem ela tinha se apegado não era o poderoso herdeiro de uma dinastia bilionária. Ele era um impostor com um nome falso. E a partir deste momento, sem acesso à fortuna Rodrigues. A vida de luxo que ela tinha imaginado, o status que ela tinha desejado, tudo estava se transformando em pó diante de seus olhos. O sangue escorreu de seu rosto. Seu prêmio era inútil. Juliano olhou para Amélia, seus olhos arregalados com um coquetel horrível de ódio, medo e súplica. Naquele momento, ela não via o monstro que tinha tentado destruí-la. Ela via um menininho patético e assustado chamado Jacó, que tinha construído um palácio sobre uma base de areia
e agora estava assistindo o ser levado pela maré. A juíza Mariana colocou os papéis em sua bancada. Senhor Vaz, ela disse, sua voz como gelo lascando, dado que seu cliente cometeu perjúrio, cometeu fraude neste tribunal e parece ter se envolvido em uma conspiração para privar ilegalmente uma mãe de seu filho, acredito que terminamos aqui por hoje. Todas as petições anteriores são indeferidas. Todos os bens conjugais ficam, por meio deste, congelados, pendentes de uma investigação completa sobre o patrimônio dos Rodrigues, e a custódia temporária exclusiva do filho, ainda não nascido, é concedida à senhora Amélia, com uma ordem de restrição permanente contra o senhor Juliano e a senhorita Isabela. O martelo desceu com um estalo afiado e definitivo. Era o som do mundo de Juliano terminando e o som do novo mundo de Amélia começando. O rescaldo foi rápido e brutal. Assim que o martelo da juíza Mariana caiu, Antônio Vaz, um homem cuja lealdade se estendia apenas até a conta bancária de seu cliente, virou-se para Juliano e falou 3 palavras tranquilas e devastadoras. Acabou para nós. Ele arrumou sua pasta e saiu do tribunal sem olhar para trás. Juliano ficou paralisado, uma estátua de ruína. Ele não era mais Juliano Rodrigues, o titã da indústria. Ele era Jacó Lima, um fantasma em um terno emprestado. Ele se virou para Isabela, sua última aliada, seus olhos suplicantes. Ela olhou para ele não com amor ou simpatia, mas com puro e inalterado desprezo. O homem em quem ela tinha apostado seu futuro era uma fraude. Não se atreva a olhar para mim, ela sibilou, sua voz baixa e venenosa. Ela pegou sua bolsa e praticamente fugiu do tribunal, empurrando os repórteres que agora estavam se aglomerando nas portas, sentindo uma história muito maior do que um simples divórcio da sociedade. A última pessoa para quem Juliano olhou foi Amélia. Os olhos dele se encontraram através do espaço agora vazio. Não havia triunfo em seu olhar. Eu te avisei. Não estava lá. A raiva tinha se esgotado, deixando para trás apenas uma profunda e dolorosa tristeza pela vida que eles poderiam ter tido e pelo homem que ele nunca foi. Ela lhe deu um leve, quase imperceptível aceno, um último reconhecimento silencioso do fim, e então virou as costas para ele pela última vez, deixando Sofia guiá-la para fora por uma saída lateral privada. A notícia explodiu. A farsa do herdeiro Rodrigues se tornou a manchete de todos os grandes veículos de notícias. A história da adoção secreta, dos registros falsificados e da reivindicação fraudulenta de Juliano, ou Jacó, a fortuna da família, foi um escândalo de proporções épicas. A família Rodrigues, notoriamente reservada, foi mergulhada em uma tempestade de humilhação pública e batalhas legais. Roberto Rodrigues, um titã derrubado por sua própria fraude, sofreu um grande derrame. O império começou a desmoronar sob o peso de suas próprias mentiras. O processo de divórcio se tornou uma mera formalidade. Com sua identidade exposta e os verdadeiros parentes da família Rodrigues contestando toda a reivindicação de sua vida, Juliano não tinha mais nada a negociar. A cobertura, os carros, as ações, nada disso era legalmente dele para dar ou reter. O tribunal concedeu a Amélia um acordo generoso dos bens conjugais legítimos acumulados durante seus 5 anos juntos, mais do que suficiente para ela e seu filho recomeçarem. A batalha pela custódia desapareceu. Juliano não estava em posição de lutar por uma criança, e ele não fez nenhuma tentativa de fazê-lo. Ele desapareceu da vida pública, engolido pelo escândalo que ele tinha tentado desesperadamente evitar. Amélia ouviu um boato de que ele tinha saído do país, vivendo sob seu nome de nascimento, Jacó Lima, um homem sem passado ou futuro.
Amélia se mudou da cobertura fria e silenciosa para um apartamento claro e arejado em um bairro mais tranquilo. Era menor, mais aconchegante e, pela primeira vez em anos, parecia seu. Ela o encheu não com arte cara e móveis de grife, mas com cadeiras confortáveis, prateleiras de livros sobre arquitetura e o cheiro de pão assando. Ela se reconectou com seu antigo eu, a mulher que existia antes da senhora Juliano Rodrigues. Ela começou a esboçar novamente seus desenhos mais inovadores e pessoais do que nunca. O fogo por sua carreira, que ela pensava ter sido extinto, foi reacendido em uma chama constante e confiante. 2 meses depois, na quietude de uma nova manhã, ela deu à luz um menino saudável e bonito. Ela o chamou de Eduardo. Não Rodrigues, não Lima, mas Souza, seu próprio sobrenome de solteira. Enquanto ela o segurava em seus braços pela primeira vez, seus pequenos dedos se enrolando nos dela, os últimos vestígios de sua vida antiga caíram. A dor, a traição, a humilhação pública, tudo desapareceu no amor avassalador e feroz que ela sentiu por seu filho. Ele não era um legado ou um herdeiro de uma fortuna fraudulenta. Ele era simplesmente dela. Em uma tarde nítida de outono, alguns meses depois, Amélia sentou-se perto de sua janela, embalando Eduardo para dormir. A cidade fervilhava com a vida abaixo, mas em seu pequeno apartamento havia apenas paz. Um pacote havia chegado mais cedo naquele dia. Era a pequena caixa de metal que ela tinha encontrado na velha mesa de Juliano. Sofia a tinha recuperado para ela. Dentro da fotografia da jovem mulher, Catarina Lima e seu bebê Jacó olhavam para ela. Com um novo senso de compreensão, Amélia não via mais uma história de fantasma, mas uma tragédia. Uma história de uma mãe que tinha perdido seu filho. Ela pensou em Juliano uma última vez, não com raiva, mas com uma pena estranha e distante. Ele passou a vida inteira aterrorizado por ser exposto, e ao fazê-lo, se tornou um homem cujo caráter era tão falso quanto seu nome. Ele perseguiu um legado que nunca foi dele, e no processo destruiu qualquer chance de criar um real. Eduardo se mexeu em seus braços, seu hálito quente contra sua pele. Ela olhou para o rosto adormecido perfeito dele. Este era seu legado. Verdade. Resiliência. Um amor que era real e incondicional. O drama do tribunal parecia uma vida inteira atrás, uma cena da história de outra pessoa. Ela tinha caminhado pelo fogo e emergido não queimada, mas forjada. Ela não era mais apenas uma esposa ou uma vítima. Ela era Amélia Souza, uma arquiteta, uma mãe e uma sobrevivente, finalmente entrando no amanhecer de uma vida que era inteiramente e lindamente dela. A história de Amélia Rodrigues é um lembrete de que a verdade, por mais profundamente enterrada que esteja, sempre encontra uma maneira de vir à tona. É um testamento da incrível resiliência do espírito humano diante de uma traição inimaginável. Vemos como uma vida construída sobre mentiras está destinada a desmoronar, e como a verdadeira força é frequentemente descoberta em nossos momentos mais sombrios. Você ou alguém que você conhece já enfrentou uma situação em que tudo em que você acreditava foi virado de cabeça para baixo? Como você acha que reagiria se descobrisse um segredo que mudou toda a sua realidade? Compartilhe seus pensamentos e histórias nos comentários abaixo. Adoraríamos ouvir de você. Se esta história te emocionou, por favor, dê um gostei e compartilhe-a com alguém que aprecie uma poderosa história de justiça e renascimento. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e apertar o sino de notificação para que você nunca perca outra incrível história da vida real. Obrigado por ouvir.